Boas pessoal, sou o Anónimos e sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vocês já viram o que é que vai ser o vídeo? O vídeo vai ser top 5 jogos de terror que são baseados em factos reais. Eu vou fazer aqui um top 5 exatamente destes mesmos jogos. Não são, eu vou já aqui dizer que não é por ser um top 5 que são os meus preferidos ou não, ou que deixa de ser mais verdadeiro ou não. Não, apenas vou fazer um top 5, não está por ordem. É só mesmo para vocês saberem aqui um top 5 jogos de terror que são baseados em factos reais. É verdade que existem outros, mas eu escolhi estes pelo facto de ter gostado, ok? Então, bora lá para o vídeo, pessoal. É verdade, pessoal. Quando se fala em terror, lembramos logo do ramo cinematográfico, basicamente dos cinemas, dos filmes, que são baseados em factos verídicos. Muitos dos filmes agora que saíram recentemente e vão saindo agora ao longo dos anos, e também já há uns anos para trás, dizem sempre baseados em factos reais. As pessoas acreditam que é mito, outras pessoas acreditam que é verdade, as pessoas acreditam que eles utilizam esses mesmos argumentos para ter mais gente a ver. Ou seja, se vocês souberem que o vídeo é baseado em factos reais, às vezes pode interessar aos mais curiosos, pode interessar para ver o filme. Então daí eles também utilizarem esse argumento. Mas esse argumento também é utilizado nos jogos e vamos aqui para o nosso top 5 de jogos de terror que são baseados em factos reais. Aqui o nosso quinto jogo da lista do top 5 jogos de terror. Não é bem um jogo de terror, para dizer na verdade, mas é o meu preferido. Desde que os jogos existem, este é o meu jogo preferido e para mim foi um dos mais bem feitos até hoje. É o The Last of Us. É verdade, pessoal. Por incrível que pareça, o The Last of Us é baseado em algo real. Um enredo foi construído com a personagem de Joel, porém uma parte disso é verídico. Vocês lembram-se do Joel, da Ellie, penso eu, já não me lembro muito bem, mas acho que sim. Uh, Basicamente, essa história é baseada em algo real. Vocês devem estar a perguntar, mas deve ser os zombies? Os zombies não são reais. Na verdade, a parte que estamos a falar em questão são mesmo os zombies. Os zombies são baseados em um facto real, mas não do modo que vocês estão a imaginar ou que provavelmente estão a imaginar. Basicamente, o fungo que existia no jogo é responsável pelo apocalipse e é verídico. O seu nome é um nome aí qualquer de... Tem um nome específico, eu já não sei muito bem o nome, mas é um bocado esquisito e nem sequer é na nossa língua. Mas esse fungo é o maior responsável para destruir tipo colónias de formigas, digamos assim, e ele age da seguinte forma, exatamente como age no jogo, ele contamina uma formiga através do contacto e depois esse fungo entra para se hospedar na formiga e ela basicamente zombifica, ok? Vira zombie e tomando controle do inseto, basicamente da formiga. E em seguida a formiga retorna à sua colónia e uma vez dentro dela o fungo, ou seja, quando o fungo já está dentro dela, ela age fazendo com que a formiga, ou seja, o fungo faz com que a formiga ataque a sua mesma espécie. E a cada ataque, novas formigas são contaminadas até que toda a colónia seja destruída. Basicamente, o fungo entra dentro da formiga, a formiga, tipo, por causa desse fungo, ataca as outras e as outras ficam também contaminadas. Com esse mesmo fungo. E aproveitando esse facto, a Naughty Dog criou então um mundo que conhecemos hoje do The Last of Us, que para mim, mais uma vez digo, é um dos melhores jogos que já foi feito até hoje. Para vocês terem uma noção, eu não tinha PS3, não tinha o jogo, eu pedi a PS3 emprestada a um amigo, eu pedi um jogo emprestado a um amigo para poder jogar. Pessoal, se vocês nunca jogaram The Last of Us nem PS3, não percam essa oportunidade, a sério, é um dos melhores jogos. E aqui o nosso quarto jogo da lista também é um dos meus jogos preferidos. Este sim é de terror. Eu basicamente, todos os jogos de terror vejo no canal do Rico Fazeres. O Rico Fazeres faz um trabalho excelente com jogos de terror, mas não estamos aqui para falar disso. O quarto jogo de terror é o Outlast, pessoal. Toda a gente conhece o Outlast. E não vou falar do Outlast 2 porque, na minha opinião, não foi assim o melhor jogo de sempre, o Outlast 2, apesar de ter ficado bom, mas para mim o melhor jogo foi sim o primeiro Outlast. Basicamente a história de Outlast é em 2013, quando o jornalista chamado era o Miles Upshur, recebe uma carta de uma pessoa a denunciar abusos em tratamentos psiquiátricos no Mount Massive Island, como vocês estão aí a ver, que é um manicômio perto do Mount Massive na Califórnia, nos Estados Unidos. Basicamente o hospício Mount Massive, foi o que é o do jogo, foi um cenário de pesquisas em pacientes que resultou na morte de cientistas, resultando basicamente ao seu fecho nos anos 60. E atualmente o hospício foi aberto pela empresa da pesquisa e caridade Markov Corporation, que é basicamente um enredo do jogo que está por trás desse Mount Massive Island, que atua de forma secreta no local. E basicamente, esse jornalista, o Miles, vai para o manicômio para descobrir o que realmente se está a passar. Ao chegar basicamente ao local, ele encontra o local já em estado de calamidade e terror, basicamente. Vocês, se bem se lembram do jogo, vocês já sabem que aquilo está tipo impossível.
basicamente soldados mortos, segredos que não deviam ser nunca expostos na vida, pacientes descontrolados e perigosos, como vocês sabem, aqueles homens que aparecem, e agora basicamente vocês têm que ajudar o jornalista a sair vivo do inferno e revelar para o mundo a verdade. E a vossa arma no jogo é apenas uma câmara, e é com essa mesma câmara que vocês vão conseguir desvendar, neste caso, a verdade no jogo. Pronto, e vocês devem estar a perguntar, mas como assim a Corporação Markov é verdade, Anónimos? Como assim o Moto Massive existe? É verdade, pessoal. A famosa corporação de Outlast, que é a Corporação Markov, que iniciou as pesquisas desumanas no hospício de Mount Massive, que é aquela do jogo, foi possivelmente baseada na Fundação Rockefeller, uma fundação que, como a Markov, que é fictícia, passava-se por uma instituição de caridade e por trás dos panos participava com experiências ilegais em seres humanos. E isso sim é verdade, é baseado em factos reais e basicamente o Mount Massive é um monte localizado no Colorado, nos Estados Unidos, e não existe o hospício Mount Massive apresentado em Outlast, somente o lugar onde ele é localizado. O edifício do hospício de Outlast é claramente baseado no como é que era? O Richardson Homestead Complex, que é localizado em Nova York. Vocês estão a comparar as imagens são tipo idênticas, mas apesar de serem sítios diferentes. Uma é no Colorado, nos Estados Unidos, e a outra é em Nova York. Apesar de todas essas experiências e tudo o que se passou ter sido baseados em factos verídicos. Vocês bem se lembram do Wall Rider? Foi um projeto criado no início por Rudolf Wernicke, que basicamente prometia uma regeneração celular que poderia inclusive ajudar até numa cura para o cancro. Mas basicamente acabou por utilizar essa inteligência que ele tinha, essa ciência que ele já tinha possuído ao longo dos 20 anos que tinha de vida, decidiu utilizar pelo mau caminho. E seja, a CIA, que é uma polícia dos Estados Unidos, utilizou mesmo essas pessoas para fazer esse tipo de experimentos e para fazer esse tipo basicamente de pessoas morrerem, porque as pessoas acabaram por morrer e se não morreram ficaram em estado vegetal porque elas estavam malucas e estavam tipo maníacas, elas andavam nuas, não diziam coisa com coisa, apenas repetiam frases essas que também foram ditas mesmo na realidade. E foi isso que fez Outlast num jogo tão bom, na minha opinião, e basicamente baseado em factos verídicos. E no terceiro jogo do nosso top 5 tem aqui o Slenderman, pessoal. Vocês têm que conhecer o Slenderman. Basicamente, Slenderman foi tipo um dos maiores jogos mais jogados. Não é dos maiores, mas vocês vão perceber o porquê. É porque na altura que saiu o Slender, toda a gente não falhava. Todos os youtubers, ou praticamente todos, ok, não vou dizer que foi todos, mas praticamente todos os youtubers gravaram um gameplay de Slenderman. Se vocês não conhecem o Slenderman é porque vocês tipo, estão a dormir, não estão neste mundo. Estou a gozar, mas basicamente o Slenderman é geralmente descrito como sendo alto e magro, com braços normalmente longos, ou seja, ele é mesmo tipo alto, tem os braços bem longos e que pode se estender os braços basicamente e ele também dele todo, para intimidar ou capturar as presas, neste caso capturar as pessoas. Ele tem uma cabeça branca e é sem rosto e parece estar tipo a usar um terno preto. Diga, é um fato preto, não vou dizer que é um terno, mas é um fato preto. Geralmente ele aparece em florestas em meio das árvores, assim camuflando-se. E muitas pessoas também relatam que viram tentáculos negros a sair das costas. Basicamente daí o enredo do jogo no Slender se basear nas woods, nas florestas, porque basicamente ele é tipo o sítio dele, aparecem florestas em meio das árvores. Inicialmente ele era conhecido principalmente por sequestrar e matar crianças e depois começou a perseguir adultos e adolescentes, perseguindo a vítima por toda a vida até a pessoa tipo darem doida, ficar maluca mesmo. Daí vocês conhecerem o Slender como até hoje, nós andamos pelo meio das florestas para encontrar as 8 páginas, porque sim, porque uma pessoa vai para uma floresta apenas para encontrar 8 páginas, a dizer algo sinistro nas páginas e depois andar a fugir. Claro, isso é de uma insanidade que a pessoa já está normal, a pessoa já nem está louca nem nada, mas continuando, é mesmo isso que o Slender faz. Para algumas pessoas o Slender é movido pelo desejo interminável de matar, ou para outras basicamente ele necessita absorver os corpos das suas vítimas para a sua própria sobrevivência e talvez seja esse o motivo pelos seus corpos nunca foram encontrados, ou seja, as vítimas do Slender nunca foram encontradas. Ainda assim, outras pessoas acreditam que após matar as suas vítimas, a criatura, ou seja, o Slender, leva-os para o seu lugar de origem, o que seria tipo uma realidade paralela ou até mesmo criar outro mundo. Na realidade, o Slender foi um jogo que basicamente foi tipo uma lenda. Houve pessoas que acreditaram que era lenda, houve pessoas que acreditaram que é verdade e há outras pessoas que basicamente não acreditam, que é o meu caso. Em 2009, num site de humor, houve uma rapariga que postou esta foto, ou como vocês estão a ver atrás, tipo,
Meu Deus, eu cagava-me todo e ainda tem a descrição, essa foto tinha a descrição na altura. Nós não queremos ir, não queria matá-los, mas o seu silêncio persistente e horríveis braços estendidos nos consola ao mesmo tempo. Basicamente foi posta esta foto só foi posta em 2009, foi postada em 2009, foi posta, what the fuck, foi postada em 2009, mas esta foto foi tirada em 1983. E 3 anos depois, em 1986, foi postada esta foto. Neste caso não foi postada, mas foi tirada esta foto em que a descrição era uma das duas fotografias recuperadas do incêndio da Biblioteca Municipal de Schilling. Interessante ter sido tirada no dia em que desapareceram 14 crianças e por fazerem referência a algo conhecido como Slenderman. Man, tipo, Slenderman, man, tá fixe. Pessoal, isto aqui é mesmo aterrorizante. Eu não sei mais o que é dizer sobre isso, mas daí Slender ter virado um jogo de terror e os produtores, basicamente o Red Barrel, ser aproveitado esse mesmo enredo para fazer o jogo. Que o nosso segundo jogo é o Fatal Frame. Apesar de ser um jogo antigo, muita gente conhece. Fatal Frame, conhecido nos Estados Unidos, aqui na Europa saiu como Project Zero. Basicamente é uma série de jogos de survival horror com 4 jogos principais. Os 3 primeiros jogos são para a PlayStation 2 e o quarto jogo foi lançado apenas para o Wii U. Isto foi baseado numa lenda que eu já vou-vos contar a seguir. Basicamente no jogo vocês veem muitos fantasmas e há muitos exorcismos e rituais. A sua única forma de defesa, basicamente do personagem principal, é a câmara também, que permite ao jogador exorcizar os fantasmas, tirando fotografias deles e selando os seus espíritos basicamente nessas mesmas fotografias. Mas isto basicamente, e pelo que diz o jogo, e pelo que diz a internet, e pelo que diz a lenda, foi baseado em factos reais, que é da mansão Imuro. Basicamente eu vou-vos fazer um pequeno resumo. A mansão Imuro, como vocês sabem, é da família Imuro, daí ser a mansão Imuro, e nessa família Imuro participava um específico enigmático ritual que ia de geração em geração, durava há muitos anos. O ritual basicamente consistia em uma pessoa que nascesse, uma pessoa rapariga, acho que tinha que ser mulher, que nascesse basicamente naquela casa, que fosse a origem daquela família, era cuidada apenas dentro daquela casa, não podia tipo fazer nada, não podia sair, era apenas cuidada dentro daquela casa para quando chegasse a uma certa idade, quando um portal fechasse, que era um portal daquela casa, que fechava de 75 em 75 anos, ela tinha que basicamente morrer para fechar esse portal. E como é que o ritual era feito? Ela era amarrada com cordas, tanto nos pulsos, tanto no pescoço, tanto nos tornozelos, basicamente, e depois era amarrada a bois que andavam para a frente ou corriam assim, tipo, esmagavam-na completamente e tipo, cada membro ia para um lado qualquer e o sangue que derramava pelas cordas, as cordas ficavam ensanguentadas e assim fechava o ciclo, fechava basicamente o portal. Mas isso não chegou a acontecer. Uma das vezes, que foi a última vez que foi tentado feito o ritual, que foi que essa rapariga que foi suposta ser criada dentro de casa, houve uma vez que saiu e apaixonou-se por um cavaleiro. E ao apaixonar-se, não fez esse mesmo ritual até que o pai dela, basicamente, a pessoa que o cuidava, acabou por se matar, assim como toda a outra família, o resto da família acabou por se matar. Basicamente a família Moore e os rituais performados por ela agora estavam todos mortos. As pessoas locais ficaram quietas quanto à história e eles não estavam nada ansiosos para descobrir detalhes das mortes. Ainda hoje, esforços são feitos para descobrir mais informações sobre a família e a sua tragédia, mas os registros são poucos. Ou seja, basicamente essa lenda foi tapada aos olhos da sociedade e nunca tentaram descobrir nada para além disso. E aqui o nosso primeiro jogo do top 5 de jogos de terror que foram baseados em factos reais, temos o Call-Out. O Call-Out é um jogo até recente, saiu há pouco tempo e é baseado numa história real, quando em 1959 um dos mais misteriosos casos de morte aconteceu na Rússia, uma história sinistra revivida pelo terror gélido de Call-Out, que é o jogo. Nesse dito ano, um estranho incidente causou a morte de 9 estudantes do Instituto Politécnico de Ural, atualmente chamado Universidade Federal de Ural, na Rússia, devido à falta de evidências para explicar o que realmente tinha acontecido e matou os estudantes. O caso acabou sendo arquivado na época e ficou até hoje sem solução. O incidente chama-se o incidente de Dyatlov Pass, porque era o nome de um deles. Basicamente, um grupo formado por 9 pessoas, entre estudantes e graduados do Instituto Politécnico de Ural, liderado por Igor
Alexeyevich Dyatlov, basicamente é o motivo pelo qual o incidente leva o nome dele, embarcou em busca de uma expedição para chegar até à montanha Otorten, que faz parte da cadeia dos Montes Urais. Basicamente o objetivo deles era escalar o pico. Os membros do grupo eram esquiadores experientes e seguiram então por uma rota de categoria 3, considerada a categoria mais difícil. A expedição até estava a ir bem, até que se iniciou no dia, ela iniciou-se no dia 25 de janeiro de 1959, quando o grupo iniciou os preparativos para a viagem. Eles esperavam voltar no dia 12 de fevereiro, ou seja, passado umas 2-3 semanas depois, mas nunca voltaram. No dia 20 de fevereiro, uma equipa de busca foi enviada para procurar os exploradores perdidos, a pedido das suas famílias, claro, porque eles nunca mais voltavam para casa. Porém, só no dia 26 de fevereiro é que as equipas de busca encontraram o último acampamento feito pelos exploradores, abandonada no sopé da montanha Kholat Syakhl, daí o nome se chamar Kholat. Depois, no dia 1 de fevereiro, o grupo iniciou a sua caminhada pela passagem, que futuramente viria a se chamar Passo Dyatlov, e o objetivo era atravessar a passagem e acampar do outro lado durante a noite. Porém, graças às condições climatéricas, com muita neve, ventos fortes e visibilidade muito baixa, eles acabaram por perder a orientação e depois desviaram-se para o oeste, chegando até à montanha Kholat Syakhl, que é cujo nome traduzido do idioma Mansi significa Montanha da Morte. Basicamente, eles foram para uma montanha que se chamava Montanha da Morte e acabaram por lá acampar. Depois das buscas que eles fizeram e de encontrarem bastantes pegadas, fraturas nos corpos, traumatismos cranianos, tudo o que eles mais encontraram naquelas florestas, naquelas montanhas, nunca conseguiram descobrir o que é que era na verdade, o que é que se tinha passado com aqueles novos estudantes. Mais teorias surgiram, umas dizendo que a área era usada pelos militares para testes de bombas, basicamente, o que explicaria a radiação que os corpos tinham, e vários relatos de diversas pessoas falavam sobre estranhas esferas luminosas alaranjadas que pairavam no céu da região do incidente, vistas a uma distância em outras cidades e por outros exploradores também, e muitos acreditavam que algo sobrenatural podia ter acontecido naquela altura. Porém, ninguém nunca conseguiu entender o que fez com que os exploradores cortassem a tenda de dentro para fora, ou seja, o que é que podia ter levado eles a cortarem de dentro para fora como se tivessem investido alguém. Nunca ninguém conseguiu descobrir isso, e sem mais nada que pudesse explicar o incidente, foi concluído então oficialmente que os exploradores foram mortos por uma força propulsória desconhecida, e o incidente do passo de Dyatlov foi fechado então, tornando-se a lenda, que depois aqui chegamos finalmente ao jogo Kholat, que foi criado, que basicamente traz o jogador novamente para o pesadelo da montanha Kholat, décadas depois do incidente, em busca de mais respostas sobre o que realmente aconteceu aos novos exploradores que morreram naquela altura. Isto foi o vídeo, pessoal, espero que vocês não se tenham cagado muito com este vídeo. Não, mas agora a brincar, estes são 5 jogos que eu gostei da história, são 5 jogos de terror. Vocês sabem que eu gosto da área de terror, por isso, se quiserem, digam mais sugestões aqui no Animos. Esta foi a minha mensagem.